Olha lá, então eu já executei as minhas 5 carreiras e eu já tenho o formato de alça feito. O que nós vamos fazer para transformar este cume, este bico, em algo reto? Você trabalhará 1 e 2 correntinhas, vira seu trabalho. Lace, trabalhe no ponto alto do meio, um ponto alto. Normal, a gente já conhece este procedimento. Está tudo igual ao que nós já fazíamos. Faça 1, 2 e 3 correntinhas. Neste intervalo, você passará a agulha e trabalhará um ponto baixo e novamente mais um ponto baixo. Então, 2 pontos baixos. Você fará 1, 2 e 3 correntinhas e já laçará no meio dos 3 pontos altos. No segundo, trabalhe um novo ponto alto. E para encerrar esta carreira, lace e no ponto alto que você tem na base, trabalhe um novo ponto alto. Aqui você criou, então, uma carreira que ficou reta. Nós precisamos preparar a nossa alça para o fecho, porque a alça é a responsável pelo fecho também. Como que nós fazemos isso? Então é assim, nós faremos 2 partes iguais a esta. Então deixa eu colocar a minha imagem mais para trás e vou te mostrar aqui uma que já está executada. Aqui você vê já uma peça executada, uma parte executada. Olha lá. Nesta daqui, eu fiz na parte de cima da alça 3 carreiras de pontos baixos que receberão o meu botão. Então, aqui eu farei a costura do botão, porque eu optei pelo botão, tá? Bom, porém, enquanto de um lado você tem as 3 carreiras em ponto baixo para o botão, na outra parte você terá a casa para passar o botão e realmente fechar. Então, o que que nós vamos fazer? Eu vou te mostrar, nesta alça em que nós estamos, as 3 carreiras de pontos baixos. Então, assim, na verdade eu não farei as 3, eu vou te mostrar como fazer a carreira de ponto baixo e no momento em que eu precisar da casa, eu farei a casa. Então, assim, você verá que a única diferença da execução de uma e de outra parte, parte da frente e parte de trás, é que a parte da frente, 3 carreiras de pontos baixos. A parte de trás, que seria a parte que recebe o botão, a casa do botão, eu faço uma carreira de ponto baixo, uma carreira com a casa e novamente uma carreira de ponto baixo. O que muda é a carreira do meio, tá? Vamos fazer então aqui, ó, correntinha, vira o trabalho. E aí assim, para esta primeira carreira é um ponto baixo para cada ponto que você tem à sua frente, incluindo o cordão de correntinhas. Lembra que você fez 3 correntinhas? Então ao redor mesmo você já pode trabalhar um ponto baixo, 2 pontos baixos, e 3 pontos baixos. Viu lá? 2 pontos baixos no intervalo. Trabalha então um ponto baixo sobre o ponto baixo do intervalo e mais um ponto baixo sobre o ponto baixo do intervalo. Novamente 3 correntinhas, então eu trabalho aqui, ó, 1 ponto baixo, 2 pontos baixos e 3 pontos baixos. Eu tenho o meu ponto alto, então trabalho nele 1 ponto baixo. E novamente ponto alto, trabalho mais um ponto baixo. Aqui você tem a primeira carreira de pontos baixos executada. Faço uma correntinha e viro o trabalho. E observem, se for a parte da frente, a parte que recebe o botão, você faz a carreira de pontos baixos para um ponto baixo para cada ponto baixo da carreira anterior. Normal, tá? É a mesma quantidade de pontos baixos. Se for a carreira da casa, aí a coisa muda. Então eu faço o meu primeiro ponto baixo, ele sempre será assim, né? E você precisa ver o tamanho do seu botão, porque
dependendo do tamanho do botão, você precisa de uma casa maior ou uma casa menor. Por isso que é interessante você não decorar quantidade de pontos, e sim aprender a entender, a raciocinar a sua necessidade e transformar isso em execução. Então, o que eu tenho que fazer aqui? No meio, eu tenho dois pontos baixos, que foram aqueles dois centrais, lembra? Eu vou partir da questão do meio. Para mim, eu vou alargar aqui para eu poder te mostrar. Este botão estará posicionado lá na outra parte, aqui no meio. É exatamente aqui que eu vou costurar, é no meio da alça. Bom, o que eu devo fazer aqui? Observar qual espaço que o botão ocupa em relação a esta carreira. Vamos observar desse lado. Você vê que o botão estando nesta posição, você vê claramente 1, 2 e 3 pontos. Vamos ver do outro lado? Mesma posição, não mudei. Aqui eu já tenho um feito, então 1, 2 e 3 pontos. Então eu sei que a minha casa, ela terá para cada lado 3 pontos feitos. Então eu já fiz um. Eu vou executar mais 2 pontos baixos. Então, acompanhe aqui comigo o segundo ponto baixo, o terceiro ponto baixo. Para eu poder executar os 3 pontos baixos que estão do outro lado, eu preciso caminhar de alguma forma até lá. Mas eu preciso criar a casa. Então, eu tenho uma casa que tem aqui, olha, 1, 2, 3, 4, 5 e 6 pontos. Uma casa com 6 pontos. Ao invés de trabalhar os 6, até mesmo para obter uma casa mais fechada, que me permita um fechamento seguro, que ele não abra, eu vou trabalhar mais um, porque eu realmente estou achando 6 muita coisa. Ó, tá bom? Tô trabalhando 4. 4 pontos baixos no início, vou ter que trabalhar 4 do outro lado também. Com isso, eu fico somente com 4 no meio. Então, eu vou fazer aqui 1, 2, 3 e 4 correntinhas. Venho aqui deste lado e vou contar 4 pontos. Eu adicionei um aqui, vou adicionar um aqui. Então, 1, 2, 3 e 4. Passo a agulha e vou trabalhar 4 pontos baixos. Ó, 1, 2, 3 e 4. Olha lá, a casa tá feita. Porém, está muito molinha, não tem segurança nela. O que eu faço? A minha última carreira de pontos baixos. Faço a correntinha, viro o trabalho e começo a trabalhar um ponto baixo para cada ponto baixo que eu tenho à minha frente. E você vai aí seguindo comigo para ver a questão da casa se formar. 4 pontos baixos. Eu não fiz 4 correntinhas aqui? Para agregar uma abertura mais fácil para poder passar o botão, eu não vou trabalhar 4 pontos baixos. Eu trabalharei somente 3. Então, veja, ao redor eu trabalho o primeiro ponto baixo, o segundo ponto baixo e o terceiro ponto baixo. Com isso, eu marquei a abertura por onde o botão passará. Volto a trabalhar os 4 pontos baixos que eu executei no início da carreira anterior. Você vê o terceiro e você vê aqui o quarto. Olha lá, a casa está feita. Perceberam? E esta casa permite que o botão passe? Vamos testar. Vamos aqui? Tô com o botão aqui, ou seja, tá do outro lado. A casa tem que permitir que o botão passe. Olha lá. Permitiu. Perceberam? Então, nós partimos de um padrão, de um início, de uma quantidade inicial de pontos, que é aquele momento em que você conta. Depois disso, você precisa observar se a casa não ficou muito larga, muito grande, porque senão a casa dança e aí não prende no botão. Uma vez tendo definido o tamanho desta casa, que é quando você faz o cordão de correntinhas aqui, você precisa se preocupar em tornar esta casa firme o bastante para que não ceda e não fique muito aberta. Com isso, eu fiz somente 3 pontos ao invés de 4, porque eram 4 correntinhas, né? Deveriam ser 4 pontos, mas eu diminuí 1. E aí eu obtive uma casa bem legal. Bom,
Uma vez tendo feito todo este procedimento, que só acontecerá em um dos lados, se você estiver trabalhando a parte da frente, então esta parte não tem casa, é 3 carreiras de pontos baixos consecutivas. Bom, aqui você viu que eu já cortei o meu fio. E eu vou aqui fazer um nozinho caprichado, depois é que eu me preocupo com acabamentos, porque aqui acabou a minha execução. Eu não tenho o que fazer aqui agora, tá? O que eu vou fazer? Começar a mesma coisa aqui, deste lado. Ó, tem um lado feito, falta fazer o outro. Vou executar a mesmíssima coisa que eu fiz aqui, deste lado. E quando eu terminar, eu volto, porque nós temos que fazer a última carreira de acabamento para o contorno desta peça inteira, como você vê que foi feito aqui. Então aqui você vê um contorno de pontos baixos. É o que nós vamos fazer assim que eu retornar com vocês.